Oi, pessoal, para todo mundo da CIT, todo mundo que não é da CIT, que está assistindo a gente. Queria dizer primeiro que é uma delícia estar aqui conversando com vocês sobre isso, e ao mesmo tempo um grande desafio, né, para a gente que é LGBT, abrir um pouquinho sobre a gente, sobre as nossas vidas. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou um homem cis, gay, de pele branca, estou com o cabelo todo raspado, né, careca. Estou usando uma camiseta preta, uma calça marrom, estou com a pulseirinha do CIT Pride, usando um óculos de armação azul, né? E vou aqui então falar um pouquinho hoje sobre a questão do ambiente seguro e como que ele consegue potencializar, né, permitir que a gente use toda a nossa capacidade, com que ele melhore a nossa performance. Antes de comentar um pouquinho sobre a questão do trabalho, eu queria contar um pouquinho da minha experiência, né, voltando talvez lá na minha infância, porque eu acho que tudo acaba sendo interligado, né? Quando eu era criança, eu lembro que eu passei por um período assim eu chamo de hipervigilância, né? A minha mãe, ela percebeu que eu era gay desde pequeno, então ela sempre ficava muito de olho se eu tinha trejeitos, nas coisas que eu gostava, os amigos que eu fazia, e tentava sempre me encaixar ali naquele, né, perfil do filho, né, hétero, né? Então assim, sempre eu fui forçado a entrar num perfil heteronormativo, né? Acho que além da família tinham duas outras realidades que eu passava, né, na minha infância, que era a igreja, que também acho que contribuiu muito assim para as questões que eu vou comentar aqui, né, de aceitação, de não se achar digno, né, não se achar perfeito, não se achar capaz o suficiente, se achar inadequado. E na escola, né? Na escola também acho que sempre tem aquela questão do bullying, né? Os colegas nem sempre são compreensivos, as crianças às vezes acabam sendo, né, até cruéis em alguns pontos. E eu lembro que eu sempre passava um impasse assim, na minha casa, né, pela questão de ser gay, eu sempre tentava ser o melhor filho possível, né? Inclusive tentava tirar as melhores notas, porque eu achava que assim eu poderia estar compensando, né, outras coisas. Só que, ao mesmo tempo, na escola, né, as crianças viam, né, o perfil do nerd que eu era, assim, como o perfil do viadinho. Então, esse bullying pegava muito firme, então eu ficava sempre naquele impasse. Eu queria ser um filho bom o suficiente, tirar boas notas para agradar a minha família, mas não tão bom para não chamar a atenção das crianças na escola e não sofrer bullying por isso. Então, era sempre uma tentativa de tirar um 9, nunca um 10, nem um 5, assim, um 8, um 9, né? Então, eu lembro até de situações em que eu errava algumas questões na prova para não tirar a nota máxima, quando era uma matéria que eu sabia, né? Então, assim, isso era muito difícil, porque eu ficava sempre me policiando para tentar ser aquela pessoa que as pessoas esperavam que eu fosse, em todos os ambientes que eu frequentava, né? Eu lembro até que algumas vezes eu ensaiava antes de sair de casa, né? Quando a minha mãe, por exemplo, me corrigia por sentar direito, por sentar mole, né, segundo ela dizia, eu tentava sentar na frente do espelho de uma forma que eu via se estava passável, né, estava aceitável, antes de sair de casa, né? Isso tudo escondido, mas isso tudo foi construindo, né, aos poucos, questões que, né, foram se perpetuando até a minha vida adulta. Isso faz com que a gente tenha grande dificuldade de se amar e de se aceitar quando fica adulto, né? Isso mexe muito com a autoestima da gente, a forma como a gente se vê, como a gente se aceita, como a gente enxerga o mundo, como a gente quer se projetar no mundo. E depois, né, eu cresci um pouco, e aí acho que eu continuei com esses 3 ambientes, né, família e igreja, só que aí a escola deu lugar ao trabalho, né? E eu lembro que em todos os trabalhos que eu passei, né, isso foi só se intensificando, né? Eu nunca encontrava um ambiente que me permitia ser eu mesmo, e isso sempre acabava atrapalhando muito, eu acho que a minha forma de ser naquele lugar, minha forma de existir e até a marca que eu deixava nos lugares que eu passava, né? Então, eu lembro até que no meu último trabalho, que foi acho que o trabalho onde eu fiquei mais tempo, né, eu fiquei 11 anos, e foi por isso o trabalho onde eu estava trabalhando no momento que eu fiz a minha saída do armário, né, vou dizer assim. Eu lembro que eu tive uma namorada fictícia, né, porque na época eu namorava um rapaz, a gente está aqui em Campinas, né, então era aqui da cidade do lado, de Sumaré, e era muito comum, depois do trabalho na sexta, eu ir para a casa dele no fim de semana. E as pessoas sempre perguntavam, né, o que você está indo fazer lá, que você tanto vai em Sumaré, né? E eu, para não ter que ficar pensando numa resposta rápida, eu peguei uma amiga minha que também era de Sumaré, a Flávia, e usava ela como se fosse a minha namorada. Então, se alguém perguntasse, eu falava, estou indo na casa da Flávia, porque eu já sabia, né, onde a Flávia trabalhava, os nomes dos familiares da Flávia. Então, para mim, era muito mais fácil para responder rapidamente, sem ficar improvisando,
né? E isso durou muito tempo, assim, né? Eu lembro que eu tinha uma aliança, eu não mostrava para as pessoas porque tinha o nome dele escrito. Então eu gastava muita energia tentando inventar uma história de uma pessoa que na verdade eu não era, né? Eu lembro que eu fugia muito dos eventos da empresa, né? Então qualquer coisa que tivesse uma exposição pessoal ou que eu tivesse que falar em público, por exemplo, porque eu sabia que eu ia falar em público, ia mostrar para as pessoas os meus trejeitos de pessoa gay, né? Ou então eu ia ter que ir numa festa da empresa ou eu não ia porque teria que levar o namorado, ou eu ia sozinho, né, que também eu achava muito chato, assim, né, muito difícil, todo mundo com a família e eu estava sozinho. Então eu evitava ir, e com isso eu evitava, né, confraternizar com as pessoas, evitava um momento de descontração com os colegas. Eu lembro que eu também ensaiava muito na empresa, né, se eu tinha que falar em público, não tinha como fugir, eu sempre ensaiava antes, mas não ensaiava para não errar ou para falar bem, ensaiava para não ter trejeito, né, eu queria falar de um jeito, né, hétero lá, queria estar firme lá em cima do palco, e sempre estava gastando muita energia pensando em ser uma pessoa que as pessoas esperavam que eu fosse, né? Então eu pensava assim, sempre antes de fazer alguma coisa, de agir, de tomar uma decisão, eu pensava, mas o que as pessoas vão pensar se eu tomar essa decisão? Então muitas vezes eu nem tomava as melhores decisões, eu tomava as decisões que eu considerava que seriam mais bem aceitas pelas pessoas, né? Isso atrapalhava muito a forma como eu trabalhava de fato, né? E sempre tentava, né, como eu já disse, ser passável, né, tentar entrar nesse perfil heteronormativo. Eu acho que com isso eu me bloqueei muito, né, eu acho que eu tesourei muitas características minhas, muitas habilidades, muitos gostos, muitos hobbies. Eu deixei de fazer a diferença muitas vezes, né? Às vezes eu lembro de eventos, né, do meu passado, eu falo, nossa, acho que eu poderia ter feito uma coisa muito legal naquela ocasião, ou eu poderia ter feito, né, de uma forma diferente, uma forma minha, com a minha cara, e não fiz. Por quê? Porque eu sinto que a melhor parte de mim não estava lá, né? Ela estava guardada, escondida ainda dentro de um armário, dentro de mim, e eu só levava aquela parte que era aceitável pelas pessoas, né? Aquela parte que cabia dentro do perfil heteronormativo. E eu sentia que ninguém na empresa me conhecia de verdade, né? Assim, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos dentro da empresa, né? De criar relações verdadeiras, porque ninguém me conhecia de fato, né? Ninguém sabia quem eu era. E essa cobrança, quando a gente faz essa cobrança, né? Eu estou me usando de exemplo aqui porque é a minha realidade, né? A minha história, mas acho que todo mundo talvez se enxergue um pouco, né, nesses pontos que eu vou comentar. Acho que quando a gente faz tem esse tipo de atitude, a gente acaba gerando muito medo de rejeição, né? Toda vez que você acaba tentando ser você mesmo, bate aquele medo, nossa, mas e se as pessoas não gostarem de mim, né? Como que vai ser? Você acaba buscando sempre aprovação. Então, a Antônia agora há pouco falou, né, da síndrome do impostor, ou síndrome da impostora. Acho que isso é muito forte, né? Você acaba sempre achando que não está bom o suficiente, querendo a aprovação das pessoas, querendo feedback positivo para ter certeza que está fazendo do jeito certo, do jeito que, né, tem que ser feito. Você acha que você nunca vai ser bom o bastante, quer ser perfeito muitas vezes. Você busca, né, por essa compensação. Você quer fazer uma coisa muito bem feita, quer ser o melhor, não por você. Às vezes você quer ser para você compensar o fato de você não ser uma pessoa padrão, né? Você fala assim, já que eu sou gay, tudo bem ser gay, desde que eu seja o melhor. Desde que eu seja bom o suficiente, né? Desde que eu seja aceitável. Você se compara muito com as pessoas também, né? Isso acho que é um pouco inevitável. Eu tento sempre não fazer isso, mas quando eu percebo já estou me comparando com as pessoas. Você acaba tendo, acho que, uma baixa tolerância com o erro também, né? A gente aqui tem a sorte de trabalhar numa empresa onde a gente tem o erro muito presente na nossa cultura como um instrumento de aprendizado, né? O erro como parte da melhoria contínua, parte do aprendizado. Mas para a gente isso é muito difícil, né? Parece que errar é inaceitável, muitas vezes. E isso até faz com que a gente procrastine muitas vezes, né? Porque você fala assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, tenho certeza que isso aqui eu vou errar, eu não vou saber fazer. E aí você vai procrastinando aquela atividade, né? Eu, particularmente, eu tenho uma briga diária assim, com a minha procrastinação, né? Todo dia tem alguma coisa que eu quero jogar para frente e falo, não, vou começar e vou fazer. Né? Por quê? Porque, no fundo, me analisando, eu percebo que eu acho que eu tenho uma grande chance de errar fazendo aquilo. Né? E o meu medo de errar, de não fazer bem feito, faz com que eu não queira fazer aquela atividade. Né? E às vezes é uma atividade que tem que ser feita no tempo correto. Com isso a gente gasta muita energia, né? Como eu disse, sendo uma pessoa que a gente não é, ou às vezes buscando agradar pessoas, buscando fazer de formas diferentes, faz com que a gente tenha uma baixa autoestima
e limita muito a criatividade da gente, né? Porque você, como eu disse, você passa a procurar meios que são, na sua cabeça, né, aceitáveis pelas pessoas, e não aquilo que você acha que é o melhor. Né? Você deixa de dar a sua cara para aquilo que você faz. E a riqueza, eu acho, da diversidade é quando a gente coloca o nosso lado, quando a gente se coloca inteiro dentro daquilo que a gente está fazendo. Né? A gente sempre fala que, inclusive tem estudos, né, recentes que mostram que as empresas que têm diversidade, que têm pessoas diversas trabalhando dentro dela, são empresas que têm muito a ganhar, né? São empresas mais criativas, são empresas antifrágeis, são empresas que se adaptam rapidamente, são empresas que produzem mais, que lucram mais. Né? E aí pensa, se você está numa empresa, o seu lado, que é igual ao lado de todo mundo, lá no seu trabalho, essa diversidade se perde. Então, assim, essa riqueza das pessoas, ela deixa de existir, porque você está colocando só uma parte sua, né? Você não está colocando aquela sua parte mais importante, que inclusive pode ser a parte que vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Né? É a sua parte, é o que daria a sua cara para aquele trabalho. Né? E então a gente pensa, tá, como que eu consigo ser autêntico, então? Como que eu consigo ser eu mesmo no meu ambiente de trabalho? Como que a autenticidade potencializa esse nosso desempenho? Né? Como que, sendo eu mesmo, o meu desempenho vai ser melhor? A gente pode pensar que a autenticidade, ela cria conexões reais com as pessoas. Né? Quando você é autêntico, você consegue se conectar de verdade com as outras pessoas. A autenticidade também ela gera confiança. Né? Se a gente parar para pensar assim, pense em alguém, né, você que está assistindo, pense em alguém em que você não confia muito no seu trabalho. Né? Com certeza, ou vai ser uma pessoa que já fez alguma coisa para perder sua confiança, ou vai ser uma pessoa que você não conhece muito bem. Né? Pode ter certeza. Pensa naquela pessoa, imagina alguém. Essa pessoa é uma pessoa que você não sabe muita coisa da vida dela, você não conhece ela, você não tem nenhum contato com ela fora do trabalho. Né? Isso faz com que a gente automaticamente confie menos nas pessoas, à medida que a gente, né, não conhece as pessoas a fundo. A autenticidade também gera acolhimento, gera segurança, gera um ambiente mais leve, mais acolhedor, né? Ajuda a gente a construir esse ambiente seguro para que as pessoas sejam como elas são, e influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? Eu lembro que quando eu entrei aqui na CIT, eu, mesmo estando aqui na CIT, né, sabendo que é um ambiente seguro, sabendo que é uma empresa que valoriza a diversidade, no começo eu tive muita dificuldade, ainda nos primeiros meses ali, em, né, dar o primeiro passo. Eu até lembro que eu só consegui fazer isso quando eu conheci o Bela, né, que inclusive estava aqui falando com a gente, e falei, opa, se ele consegue, eu também consigo. Né? Se ele está lá, é porque dá para ir junto. Né? Eu não queria ser o primeiro ali. Então, acho que você ser você mesmo, isso ajuda e inspira, né, outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Eu acho que isso gera também uma equipe mais entrosada, né? A sua equipe vai ter ali uma ligação mais autêntica, né, como eu comentei, e com isso vão com certeza, né, ter mais ali sinergia, vão conseguir trabalhar juntos, vão conseguir resolver problemas de uma forma mais rápida, vão conseguir gerar uma grande criatividade, sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de julgamento. Isso gera também, acho que, protagonismo, né, de uma forma muito sincera. Né? Aqui na CIT a gente valoriza muito, né, o protagonismo de carreira. A gente acredita que as pessoas, né, têm que puxar as carreiras delas, mas quando você é você mesmo, você consegue fazer isso com mais sinceridade, você consegue ser mais franco com você mesmo sobre aonde você quer chegar, né? O que você almeja para a sua carreira, quem é você e para onde você está indo. Né? Se você não sabe disso e não consegue falar disso com as outras pessoas, como que você vai correr atrás disso? Né? Como que você vai ser protagonista da sua carreira se você não pode falar sobre ela, né? Ou sobre a pessoa que você é? Eu acho que gera também, a gente pode mencionar, um senso de pertencimento muito grande quando você está na empresa. Né? Engajamento, motivação, com certeza, assim, as chances de uma pessoa que se sente segura no ambiente de trabalho e encontra no ambiente de trabalho um lugar onde ela pode ser ela mesma, é uma pessoa que dificilmente vai sair da empresa. Né? Por exemplo, eu lembro quando eu fui, né, trocar de trabalho, eu fiquei num impasse muito grande, né, porque eu tinha muito tempo de experiência no meu último trabalho. E eu lembro que o ponto decisivo para eu realmente aceitar a proposta da CIT foi a questão da diversidade, a questão de ser um trabalho que me permitiria ser uma pessoa autêntica, poder falar sobre isso, porque isso para mim é muito importante. Né? Trabalhar na CIT,
né? Até, por incrível que pareça, né, falando assim, mas às vezes parece que me cura problemas, né, questões que vêm lá da minha infância, que são aquelas que eu comentei lá no começo. Então, acho que sendo eu mesmo aqui, parece que eu encontro aqui um lugar seguro, de onde eu posso fugir daqueles momentos que eu lembro lá da minha infância, né, de quando eu não podia, né? Então, isso me ajuda demais, né? É quase uma terapia diária, assim, trabalhar num ambiente tão legal, né, tão bacana e tão inclusivo. E conseguindo fazer isso, acho que a gente economiza muita energia, né? Usando uma expressão que a Camila Rizzo me passou esses dias, né? Isso economiza banda mental, achei bem legal, né? Para você gastar com outras coisas e focar no que realmente importa. E eu acho que isso tudo, né, que eu comentei é muito importante, mas vale lembrar que é um processo, né? Assim, não acontece da noite para o dia. Eu até... Tem uma coisa que eu estava pensando esses dias, né, eu reparei, eu vou contar uma historinha bem rápida aqui, para finalizar. Eu cresci no sul de Minas, né, e lá a gente tem uma cultura, na cultura local lá, a mania de acreditar que se você deixa o chinelo com a sola virada para cima, a mãe morre, né? Não sei se tem gente que acho que vai se identificar aqui com esse caos. Então, quando eu era criança, eu via aquele chinelo com a sola virada para cima, chinelo ou sapato, e falava, meu Deus do céu, saia correndo, né? A minha mãe vai morrer. E desvirava, né? E depois eu cresci e, obviamente, sabia que era mentira, né? Que era crendice popular, que minha mãe não ia morrer porque o chinelo estava virado. Mas, até hoje, se eu passo pelo chinelo e ele está virado, por mais que eu fale assim, é mentira, não vou desvirar. Mas eu fico ali me coçando e vou lá e desviro o chinelo, né? Por quê? Porque até hoje eu não consegui desconstruir uma coisa que eu aprendi quando era criança. Então, acho que mesmo essas outras coisas, né, mesmo por esse processo que eu estou passando aqui na CIT, de aprender, de me transformar, me desconstruir, reconstruir todos os dias, eu ainda tenho aquele chinelinho virado lá que eu tenho que desvirar todo dia, né, porque é um processo longo e é muito demorado, né. E, apesar de tudo isso, né, apesar dessas dificuldades, eu acho que eu ainda tive, eu ainda me vejo como uma pessoa muito privilegiada, né? Porque eu sou gay, mas sou um gay, sou cis, sou branco. Eu ainda penso assim, como que isso é mais difícil ainda quando a gente fala de pessoas ainda que estão ali na intersecção dos grupos, né? Pessoas pretas, pessoas trans, outros grupos, outras letras da sigla, né? Ou pessoas de outras cores, devem passar por problemas, né, muito piores. Então, eu acho que eu queria também trazer essa reflexão para que todo mundo que está assistindo pense um pouco sobre isso, né? Se você nunca precisou se esforçar para ser uma pessoa que você não é, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, né, com a sua família, isso é sim um privilégio, né? Então, isso reforça muito a necessidade de valorizarmos essa trajetória das outras pessoas que têm que passar por isso, né? Isso é muito difícil e é uma luta diária, né? Então, acho que é muito importante que todo mundo faça parte dessa luta para que a gente consiga, mais rapidamente, construir outros ambientes seguros, em outros lugares, em outros meios, né, para que outras pessoas se sintam tão bem quanto a gente. Eu acho que a gente precisa sempre ser inteiro, né, nunca ser metade, nem perfeito, né, mas sermos nós mesmos. Eu acho que só assim a gente consegue fazer uma coisa realmente bem feita, colocar amor naquilo que a gente está fazendo e consegue de verdade fazer acontecer. A gente consegue de verdade fazer o amanhã, né? A gente está aqui todos os dias making their tomorrow, então a gente está todos os dias fazendo um amanhã melhor para as pessoas, que isso seja sempre uma realidade, não só aqui na CIT, né, mas em todos os lugares, nas nossas casas, nos outros ambientes que a gente frequenta, que todo mundo possa pensar um pouquinho sobre isso. E é isso. Uau, muito obrigada, Hélio, de verdade, por esse relato. Principalmente o que você fala da infância, me toca muito, assim. Acho que é difícil não tocar alguma pessoa LGBTQIA+, né, Alex? Muito. É muito interessante como as histórias elas acabam se cruzando, né? Foram vivências diferentes, mas acabam, em algum momento ali, quando a gente está conversando, se esbarra. Poxa, isso aconteceu comigo em algum momento. Eu também passei por isso em alguma situação. Então, é muito interessante essa questão. Exato. E a gente falou de intersecção aqui, o Alex já tinha falado mais cedo de pessoas com deficiência, e até fazendo aqui uma intersecção com um grupo de pessoas pretas, muitas vezes a gente tem estudos, né, que falam como o racismo coloca pessoas pretas, pessoas negras em alerta, né? Então ela está ali vivendo a vida dela, mas ela está em alerta também. E isso é biológico, né? A gente está falando de física mesmo, assim. O seu cérebro, ele tem um peso a mais, um gasto de energia, um gasto de banda, né? Como a Camila Rizzo trouxe.
E isso é muito curioso assim, perceber, porque a gente não consegue atingir o nosso máximo nesses lugares, realmente. E quando a gente está falando de espaços, a gente falou do espaço empresarial, e isso é super relevante, mas você bem colocou, né, das intersecções. Muitas vezes, até a escola mesmo, professores, é um ambiente muito opressor. Pode ser, né? Não deveria ser, porque é o lugar que a gente está ali se educando, aprendendo a ser cidadãos, né, do mundo. Mas, infelizmente, por vezes é muito opressor, e me identifico muito nesse lugar. E aí, pensando em inclusão de pessoas trans, travestis, falando do meu lugar de fala também, é super relevante, porque a gente está falando de inclusão aqui na CIT, uma empresa de tecnologia multinacional, e isso é importante. Eu quero ver travestis desenvolvedoras, sabe? Quero ver travestis e pessoas trans na liderança. Mas a gente está sendo expulso da escola também, né? Tem a discussão de cotas na universidade, por exemplo, também é relevante, mas é toda uma jornada. Uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa travesti, quanto mais intersecções, isso vai ficando mais complexo, até ela chegar e ela ser incluída numa empresa. Porque se ela está sendo expulsa do primário, onde ela está se desenvolvendo enquanto pessoa, fica muito difícil, né? Então, tem um pouco até a ver com o que a Mirly falou de confiança radical, né? Porque é um convite para todas as pessoas, né? Alguém que vai se auto-colocar confiança radical, mas todo o meio que ela está vai para além disso, né? Porque ela tem que receber esse apoio desde a escola. Depois na escola, na família, né, na igreja, nas instituições em geral, para que assim ela consiga ir para a faculdade, para a universidade, e depois ser incluída numa empresa, né? Então, é toda uma jornada que, no fim do dia, a gente está numa ponta, então as empresas têm o seu papel social, e elas estão agindo, né? A CIT está agindo, outras empresas estão agindo, mas a gente também precisa deixar esse convite para as pessoas que são professoras, são professores, diretoras de escola, né? As famílias em si, mães e pais, porque todo mundo tem o seu papel nessa inclusão. E eu acho que um ponto importante também da gente ressaltar é que quando a gente está falando de diversidade e inclusão dentro da empresa, não é só trazer, né? Eu quero a comunidade LGBTQIA+ aqui, eu quero abrir vagas afirmativas para as pessoas trans e travestis. Só trazer não funciona. A gente precisa garantir esse ambiente justamente desse que a gente vem falando, né? Do ambiente seguro. Não digo preparar, porque senão a gente coloca as pessoas em um outro lugar de que aquele não é o delas, né? Vamos preparar aquele ambiente para poder receber. Não, né? Mas a gente precisa, sim, de uma conversa, de um entendimento, de trazer os termos, trazer os conceitos, o que não dizer, porque muitas coisas a gente aprende fora e a gente acaba reproduzindo, e daí, quando essa pessoa chega, ela não tem um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, e ali ela não fica. Então, é muito importante essa questão da inclusão, além da diversidade, né? Então... E é nosso papel multiplicar isso, né? Nós que estamos aqui, estamos aprendendo todos os dias e reaprendendo, sermos multiplicadores em todos os lugares onde a gente estiver, né? Dessa riqueza que a gente conversa aqui, do que a gente está falando aqui hoje, né? Tudo que a gente já sabe, levar para lugares onde pessoas não saibam, ou ambientes que ainda não têm essas mesmas cores que a gente tem aqui na CIT. Exato. E você falou uma coisa que é muito legal, que você olhou para o Rodrigo Bella e viu, nossa, ele tá, né, se é possível para ele, é possível para mim também. Que tem um pouco a ver com representatividade, né? E você falou também que esse é um processo. Quero perguntar assim, se teve algum momento de virada de chave, algo, né, que fez você entender o seu lugar, a importância de se colocar e de não querer gastar essa energia sendo outra pessoa. Um pouco, se você explorar um pouquinho, falar um pouco para a gente sobre esse processo, essa importância da representação mesmo, e de como que você virou essa chave, se é isso, né, se eu estou colocando certo, ou como que esse processo se dá também para outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo. Claro. Na verdade, acho que os 2 primeiros meses, assim, quando eu estava aqui na CIT, né, eu já tinha essa necessidade de falar, né, eu queria falar sobre isso. Eu via os grupos que estavam acontecendo na CIT, né, os grupos de diversidade, os grupos de afinidade. Queria fazer parte, mas eu não sabia como chegar, eu não sabia... Então, eu fui, acho que, com isso na minha cabeça, cozinhando isso por uns 2 meses. E aí eu lembro que teve um dia que eu falei assim... Era uma data de alguma coisa assim, especial, referente à comunidade LGBT. E aí eu falei assim, já sei, vou fazer um post lá no LinkedIn, vou marcar a CIT, e aí eu vou estar saindo do armário, né, praticamente.
E aí eu fiz, assim, indiretamente, eu não consegui ser super direto, né, mas eu deixei nas entrelinhas ali, né, que eu era gay, sobre a importância de estar trabalhando numa empresa onde eu me sentia ali, que existia uma abertura para eu poder falar sobre isso. Foi super difícil, porque eu lembro que eu escrevi, reescrevi, li outra vez, mudei um monte de coisa. E ainda assim, na hora de publicar, ainda sabe quando você põe assim, a setinha do mouse lá em cima, você fala, ai, vou ou não vou? Aí eu fechei o olho e cliquei. E aí eu marquei aceitei, né? Então, assim, eu falei assim, as pessoas vão ver, né? Não deu outra, assim, aí todo mundo começou a ver, e eu acho que foi um depoimento muito sincero meu, e foi muito legal, assim, eu lembro que a Solange ainda estava aqui em Latam na época, né, daí eu lembro que ela comentou, e o pessoal comentou, daí ela falou assim, quem que é esse menino? Chama ele aqui para o grupo. E aí entrei e falei, funcionou, né, o pessoal me chamou, eu me senti meio que puxado, né, pelas pessoas, já que eu não tinha ainda essa coragem 100% de ir sozinho, né, então acho que essa para mim, na Aceitei, foi essa chavinha, né, eu acho que um pouco antes disso eu tinha conseguido falar mais abertamente com a minha família sobre isso. Então, assim, acho que foi uma época ali onde foi meio que um joguinho de dominó, assim, né? Empurrei uma pecinha, a outra foi caindo. Quando eu vi, já estava, né, 100% fora do armário, assim. E é muito, acho que, muito estranho até lembrar da época antes disso, né? Época dentro do armário, vou dizer assim. Parece que era uma outra vida, assim, né? Acho que hoje é tudo tão mais leve, eu não sinto mais aquele fardo de ter que ser uma pessoa que eu não sou, fingir, que, não sei, parece que era uma vida passada, assim, sabe? Mas esse momento aconteceu, assim, essa virada de chave, né? Foi um período ali de alguns meses, né, onde eu estava, acho que principalmente me aceitando também para poder me mostrar para as pessoas. Mas aconteceu. Mas acho que nesse período, né, acho que foi muito importante a questão da representatividade, né? Eu vi outras pessoas, então, por exemplo, na minha família também, apesar de eu falar assim, eu consegui falar com a minha família sobre isso, mas tem um primo meu que saiu do armário antes, para eu me sentir seguro. Então, tipo assim, lá tinha o meu primo, na empresa tinha o Bela, né? Então, assim, teve vários momentos onde eu encontrei pessoas que já estavam lá, naquele lugar, para falar assim, olha, vem que dá, né? Aí eu fui, assim, eu infelizmente não tive a coragem de ir sozinho, assim, de ir primeiro, né? Então, acho que isso foi muito importante, mas isso aconteceu. Tem um processo ali, sim, de mudança de chave, né, acho que autoconhecimento também, né, autoaceitação, mas que foi essencial para construir tudo isso que eu venho construindo, né, nesses últimos 2, quase 3 anos aqui na Aceitei e na minha vida pessoal, né, que acaba repercutindo na minha vida toda. Isso foi muito, muito legal. É difícil, mas é muito recompensador. E evidencia a importância de falar sobre isso, né, gente? Tipo, realmente se colocar, falar sobre o assunto, criar espaços que seja possível a gente se reconhecer. E a Cécia comentou sobre não ter ido sozinho, eu acho que é um peso tão grande que colocam em cima da gente, às vezes, também, né? De tipo, beleza se você conseguiu se colocar e foi sozinho, foi sozinha, mas também é uma coisa que é uma energia, é um gasto, assim, que outras pessoas heterossexuais, cisgêneras, não precisam fazer, sabe? Então, também a gente pode se abraçar, se colocar nesse lugar de qualquer forma, é algo extra que a gente está fazendo, sabe? Porque deveria ser tão natural a ponto de apenas, a hora que você chegou na maturidade, seja na adolescência, seja uma pessoa mais velha, pronto, me olhei no espelho e sou isso, né? Há uma identidade que me cabe, independente de outras coisas. Esse processo podia ser tão mais simples, né? Da autoidentificação. Poxa, eu sou isso mesmo. Se não tivesse todo aquele peso em cima, trabalhado em cima de estereótipos também, né? Da forma como nós éramos vistos e vistas. Né? Sim. Tipo,